Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por estar junto conosco, estudando a lição da Escola Sabatina e compartilhando esse conteúdo com as pessoas que fazem parte do seu círculo de influência. Obrigado, inclusive, por gastar esse tempo estudando toda a semana conosco, até porque hoje já é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Convertam o seu coração. O texto que serviu como base para o nosso estudo da semana foi Deuteronômio 4:29, que diz: De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a alma. Quando analisamos aquilo que é a perspectiva pela qual o Senhor Deus olha para o seu povo, precisamos entender que ele vê todas as coisas de uma maneira completamente diferente da nossa. Quando olhamos para a nossa história, somos capazes de ver algumas das coisas que já vivemos no passado, nem todos os detalhes a respeito daquilo que vivemos nós conhecemos. Até porque muitas das experiências que nós vivemos acabam sendo reflexo da luta entre as forças do bem e do mal no contexto do mundo espiritual, como o apóstolo Paulo vai mencionar na sua carta aos Efésios no capítulo 6, versículo 10. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, baseado nessa luta que vai acontecer por detrás dos bastidores, às vezes nós sentimos o reflexo dela dentro da nossa história. Então, nós não somos capazes de entender a razão pela qual muitas das coisas que têm lugar na nossa vida acabam acontecendo. Muitas delas nós só saberemos na eternidade. Às vezes, nós temos um vislumbre das coisas. Por exemplo, nessa semana, essa foi uma semana muito complicada, muito difícil. Tivemos ali uma série de situações complicadas para poder resolver. E no meio disso tudo, eu ainda acabei sofrendo um acidente com o meu carro. O carro estava estacionado e quando eu retornei, alguém tinha batido no meu carro e fez um bom estrago na parte traseira dele. Não fazia ideia de quem tinha sido, como tinha sido, e eu fiquei muito chateado num primeiro momento. Eu disse, puxa vida, olha só, e eu estou trabalhando para Deus, estava num contexto do trabalho para o Senhor, e a primeira coisa que a gente pensa é, eu não mereço isso, por que que isso foi acontecer comigo exatamente quando estou trabalhando para Deus? Mas depois vem um outro pensamento, dizendo, opa, se isso aconteceu, bom, eu tenho que parar para poder pensar em algumas coisas. Primeiro, estou vivo. Então, isso já é uma grande coisa. Esse acidente poderia ter acontecido de uma forma pior. Segunda questão que me veio na cabeça. Quem sabe, dentro do trabalho que eu estou desempenhando para o Senhor, o inimigo, irado por conta disso, queria me prejudicar e estragar meu coração. Então, o que eu tenho que tomar cuidado agora é para não permitir que essa situação estrague meu coração. Porque, de alguma maneira, isso vai se reverter em bênção. É claro que a gente não fica feliz quando esse tipo de coisa acontece. Mas quando você é capaz de olhar para as circunstâncias, mesmo aquelas que você não entende, sob a perspectiva divina, esse olhar que você acaba tendo a respeito dos problemas e dificuldades que você enfrenta, impede que o seu coração estrague. Israel, por exemplo, acabou tendo seu coração estragado durante um bom tempo nos momentos em que o castigo de Deus veio sobre eles. Eu não estou dizendo com isso que quando coisas ruins acontecem conosco é castigo de Deus. Eu estou dizendo que, na perspectiva de Israel, Deus colocou a mão sobre eles e os castigou severamente por causa da desobediência que eles haviam tido. Eles haviam se afastado do caminho do Senhor, haviam adorado a outras divindades e agora o castigo de Deus vinha sobre eles. Na lição dessa semana, nós vimos que Deus foi capaz de mencionar a eles, antes deles entrar na terra de Canaã, que, vendo o fim antes do princípio, que ele sabia que eles acabariam se afastando. Mas já deixou na sua palavra, no livro de Deuteronômio, informações suficientes para que eles pudessem entender que ia acontecer uma coisa como essa, não porque Deus tivesse determinado, mas porque ele viu o que aconteceria. E agora ele deixa uma mensagem. Quando isso acontecer,
e vocês forem tirados da terra de vocês e forem levados para uma terra de servidão, não permitam que o coração de vocês se estrague. Não fiquem de mal com Deus. Você já viu gente assim? Gente que, às vezes, no meio de um processo de dificuldade, problema, olha e diz assim, já que Deus deixou que isso aconteça comigo, eu não falo mais com Deus. Não vou mais à igreja, eu vou deixar, vou abrir mão de tudo, vou largar mão de tudo. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Se você está enfrentando um momento de dificuldade, problema, de dor, ao invés de se irar contra Deus, você deveria buscar ao Senhor para encontrar nele a força necessária para ultrapassar esse momento de dor. E Deus vai dizendo mais. E quando vocês não deixarem que o seu coração se estrague por conta disso tudo, e vocês me buscarem lá, nessa terra distante para onde vocês irão, então eu ouvirei vocês. E quando vocês se arrependerem, sentirem tristeza pelos seus pecados cometidos, eu os trarei de volta. Vocês passarão por um processo de conversão, ou seja, de mudança de caminho. E então as bênçãos que eu dei aos seus pais, eu multiplicarei em relação a vocês. Eu acho isso muito interessante, porque Deus vai trabalhar aqui alguns conceitos. O primeiro deles é de que, no momento em que eles caíssem em si e percebessem que eles estavam sofrendo como consequência de escolhas equivocadas que eles fizeram, porque Deus tinha um caminho para eles lá atrás, e eles se afastaram do caminho do Senhor. Então eles sentiriam tristeza por causa disso, e nessa tristeza buscariam o Senhor, e o Senhor Deus mudaria o seu caminho. Portanto, a obra de arrependimento é tristeza pelo pecado, e de conversão, que é mudança de caminho, é uma obra que toda ela é operada por Deus. E o que Deus vai mencionar é que quando esse processo acontece na nossa vida, o desdobramento disso é que a bênção do Senhor vem. Existem dois textos que aparecem no nosso guia de estudos, eu gostaria de ler um deles com vocês, que se encontra no livro Parábolas de Jesus, na página 202, que diz assim: a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino são atadas ao redor de toda pessoa em perigo. O Senhor declara: com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí. Esse texto aqui, eu achei ele muito poético, porque ele vai trabalhar aqui a ideia de que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. A primeira coisa que ele está dizendo é porque Deus é bom, que através do seu Espírito ele toca no nosso coração para que nós possamos sentir tristeza pelo nosso pecado. É o Espírito Santo único capaz de mostrar para a gente o perigo que nós corremos quando vivemos em pecado. E depois, uma cadeia dourada, a graça e a compaixão do amor divino são atadas ao redor da pessoa em perigo. Ou seja, pega aqui essa cadeia dourada, graça e compaixão. Isso aqui é fantástico. Graça e compaixão motivadas por amor. O indivíduo está em perigo, ele está se colocando numa situação de tentação, ele está abraçando o pecado. Ainda assim, Deus coloca uma cadeia dourada, ou seja, ele nos envolve com a sua graça e com a sua compaixão. Por causa da graça de Deus, nós não somos consumidos. E por causa da sua compaixão, do amor que ele tem para conosco, ele, através do seu Espírito, vai trabalhando e trabalhando até que nós tenhamos a consciência de onde nos colocamos dentro do contexto do pecado. E ele faz com que a gente possa entender uma verdade contundente. Com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Isso aqui é fantástico. Deus trabalha conosco. É Ele quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Eu gostaria de agradecer a Deus, porque antes mesmo que Ele desse a terra prometida ao seu povo, Ele já falou sobre a possibilidade de arrependimento quando eles caíssem em pecado. Deus é um Deus que se adianta em relação aos nossos desmandos. É exatamente por isso que Ele vai dizer que todo pecado e iniquidade serão perdoados aos seres humanos. Por isso ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas é Ele quem opera em nós tanto querer quanto efetuar. E agradecer a Deus, porque Ele opera em nós, mesmo antes de pecarmos. Porque Ele se revela, Ele revela o caminho da vitória, mesmo antes que nós caiamos em pecado. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver o plano dele de arrependimento e conversão. Obrigado por tua palavra, e porque nela descobrimos que o teu amor para conosco é muito maior do que a nossa capacidade de fazer bobagem. Obrigado por tua palavra. Obrigado porque antes mesmo de pecar, o Senhor já revelou
o teu plano de salvação para nós. Ajuda-nos a podermos viver o teu plano. Mas em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?